Você já parou para pensar que a fé ela é diferente de um sentimento? A fé ela não é um sentimento. A fé ela é um fundamento a partir do qual a gente constrói uma vida de disciplina com Deus. Por quê? Porque um sentimento ele é influenciado pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Por exemplo, se a gente está num determinado lugar e começa a se falar nesse lugar, pelas pessoas que habitam ali, muitas coisas negativas, a gente começa a ter um sentimento negativo. Por quê? Porque aquilo que está sendo falado naquele ambiente está influenciando os nossos sentimentos. A fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é um fundamento. Por quê? Porque o fundamento, ele não é influenciado pelas coisas que acontecem ao nosso redor. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, verso de número 1, e eu gosto muito da tradução da Almeida Revista e Atualizada, a ARA, que ela diz que a fé ela é um firme fundamento sobre as coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, se a fé ela é um fundamento, então, a partir desse fundamento é que a gente deve construir a nossa vida de disciplina com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida de propósito, a nossa disciplina no jejum. É sobre o fundamento da fé que a gente constrói tudo isso. Por quê? Porque esse fundamento ele não é influenciado pelas coisas que a gente vê. Esse fundamento ele permanece sólido, independente da realidade daquilo que a gente está vivendo. Eu quero tomar com você como base aqui um texto que está em Romanos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 19, que vai dizer o seguinte: sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Eu quero que você entenda aqui, só para a gente contextualizar essa passagem, que Paulo estava falando sobre a promessa que Deus ele fez a Abraão quando ele já estava avançado em idade. Deus ele prometeu a Abraão que ele teria um filho e que ele seria pai de multidões, que a descendência de Abraão seria grande. E a gente sabe que essa descendência que viria de Abraão é o povo de Israel, né? Era a nação de Israel. Só que a gente tem que entender que quando Deus ele fez a promessa a Abraão, ele já estava avançado em idade. E diz a palavra de Deus que ele não ignorou o fato de ele estar avançado em idade. Ou seja, a fé, ela não ignora os problemas. A fé não é simplesmente a gente pensar e falar, olha, eu vou ignorar isso aqui porque eu tenho fé e eu sei que isso aqui não está ali pela fé, eu desvejo isso aqui. Nem sei se existe essa palavra, mas pela fé eu ignoro isso aqui. Não. A fé, ela não ignora problemas. A fé, ela considera. Assim como Abraão, ele olhava para ele e ele via que o corpo dele, que ele já era avançado em idade, ele não era mais uma pessoa viril. Então, até para ele ir lá e ter o ato com a sua esposa, ele precisou de fé, porque ele já era avançado em idade. Então, ele não ignorou os problemas, ele não ignorou o fato dele ser avançado em idade. A fé, ela não faz isso. A fé, ela não nos impede de enxergar as coisas que acontecem ao nosso redor. A gente simplesmente não é influenciado por aquilo que acontece.
Até porque quando Deus ele faz uma promessa, ele não promete as coisas baseadas naquilo que a gente está vivendo. Você já pensou se Deus ele dependesse da nossa condição, se ele dependesse da nossa realidade atual para fazer uma promessa? Já pensou se Deus ele precisasse que você fosse próspero para te prometer prosperidade? Você já pensou se Deus ele precisasse que você tivesse muita saúde para te prometer saúde? O próprio Cristo ele disse que ele veio para os doentes, para aqueles que reconheciam que para aqueles que reconheciam que eles precisavam de algo a mais, para aqueles que reconheciam que precisava do Cristo. Então, para que a gente viva as promessas de Deus, a gente primeiro precisa aceitar as promessas de Deus. E às vezes a gente tem dificuldade, porque quando Deus ele promete algumas coisas, parece que é coisa absurda, sabe? Nunca vai ser de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Porque Deus ele não precisa disso. Deus ele tem todo o poder. O Deus que a gente serve é um Deus que cria as coisas a partir do nada. Lá em Gênesis a gente vai ver que Deus disse haja luz quando não havia luz. Deus ele disse para o mar produza peixe quando não havia peixe. Deus ele liberou uma palavra para a terra dizendo produza todo tipo de plantas e vegetais quando não havia, quando ainda não tinha nada disso. Então Deus ele é um Deus que cria a partir do nada. Ele não precisa que a gente tenha recursos para nos dar recursos. Ele não precisa que a gente tenha saúde para nos dar saúde. Se bem que ele nos instrui através da sua palavra que a gente deve cuidar do nosso corpo e como a gente deve alcançar tudo isso. Só que o que eu estou querendo dizer, ele não depende da nossa realidade para nos prometer nada, para fazer nada. Deus ele só precisa que a gente creia. E a fé é como se fosse a brecha que Deus ele usa. A fé é como se fosse uma chave, sabe? Uma chave que destranca uma porta, onde atrás dessa porta tem todo tipo de bênção, tem tudo aquilo que Deus ele nos prometeu através da palavra. É por isso que em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6, o autor ele vai dizer que para que que Deus ele nos deu a fé. É por isso que em Hebreus, capítulo de número 6, o autor ele diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé é o instrumento que Deus ele usa para nos abençoar. Para que a gente se achegue a Deus, para que a gente se aproxime de Deus, é necessário que a gente tenha fé. É por isso que eu disse que a fé ela é um fundamento a partir do qual a gente constrói a nossa vida, a nossa vida de disciplina com Deus. O nosso relacionamento com Deus ele é construído sobre o fundamento da fé. Porque se ele foi construído sobre o fundamento da fé, e a fé ela é um fundamento que não se abala pelas coisas que acontecem ao nosso redor, então isso significa que nada do que acontece ao nosso redor vai influenciar, vai destruir ou retirar esse alicerce que é a fé. Porque a fé ela não é abalada pelas coisas que acontecem ao nosso redor, ela não é influenciada por isso. Por isso que a fé ela é diferente do sentimento. O sentimento ele é influenciado pelas coisas que acontecem, a fé não. A fé ela é um fundamento firme, ela é um fundamento sólido. Então a gente deve construir os nossos planos, a nossa vida com Deus, a nossa disciplina com Deus, o nosso relacionamento com Deus sobre esse alicerce da fé. Porque se tiver construído sobre os sentimentos, a gente vai se frustrar. A gente vai ficar cansado. Um dos instrumentos que o inimigo mais usa é a fadiga espiritual. O que vem a ser a fadiga espiritual? Pensa só. Vamos lá, vamos construir um pensamento. Se os meus desejos, os meus planos estão construídos em cima de sentimentos, não em cima da fé, quando eu viver algo contrário
aquilo que é, quando eu viver algo contrário ao meu desejo, quando acontecer alguma coisa de errado, isso vai influenciar no meu sentimento. E se o meu desejo está construído em cima de sentimentos, eu não vou ter recurso para sustentar mais esse desejo, esse plano, esse sonho, seja lá o que você tiver, que você tem. Só que se isso tiver sob o alicerce errado, sob o alicerce do sentimento, o sentimento ele vai ser influenciado por aquilo que a gente vive. E a Bíblia ela diz que o justo ele vive pela fé. Então a fé ela tem que ser o nosso fundamento. O justo ele não vive por aquilo que ele vê, por aquilo que ele sente. Ou seja, o justo ele não vive pelos sentimentos, não vive por vista. Ou seja, ele vive pela fé. Ou seja, ele não é influenciado por aquilo que acontece ao redor. Ele tão somente acredita naquilo que está na palavra, naquilo que a fé dele está fundamentada, que é a palavra. Então, quando acontece alguma coisa contrária ao plano, ao projeto que ele tem, que está fundamentado sobre a fé, ele não vai ser influenciado por isso. É por isso que Jesus, quando ele conta aquela parábola dos 2 alicerces, ele vai dizer que um homem sensato, um homem prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha, que essa rocha é Cristo. É Cristo. E o outro homem insensato, ele construiu a sua casa sobre a areia. Qual dos 2 alicerces é o alicerce mais sólido? É a rocha. Então, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, quando veio o vento, quando veio o dia mau, quando aconteceu as coisas ao contrário, ele não foi influenciado, o vento não teve influência no alicerce. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a areia, é como se essa pessoa ela tivesse construído essa casa, né, os projetos, os seus sonhos, os seus desejos, sobre os seus sentimentos. E aquele que construiu a casa sobre a rocha, construiu sobre a fé, a nossa fé em Cristo. Então, quando a gente constrói sobre o alicerce correto, o dia mau, as coisas ruins da vida, porque a nossa vivência aqui na Terra está sujeita a gente viver coisas ruins, né? É normal acontecer coisas ruins. Só que essas coisas ruins elas não vão influenciar no alicerce que a gente construiu os nossos planos, a nossa disciplina com Deus. E o inimigo ele usa muito disso, sabe, de pessoas que constroem a sua disciplina com Deus baseada só no sentimento, sabe, para trazer o cansaço espiritual. Porque se os nossos sentimentos eles são influenciados pelas coisas que a gente vive, então quando acontecer alguma coisa ruim vai influenciar no sentimento. E quando a gente para olhar isso vai influenciar nos nossos planos, uma coisa que não pode acontecer. Aí o inimigo vem e coloca o cansaço, a fadiga espiritual, porque a gente passa a olhar para as coisas que acontecem. A nossa fé está baseada nos nossos sentimentos. A gente passa a ter um sentimento ruim sobre aquilo. A gente começa a questionar, dizendo: será que Deus tem isso mesmo para mim? Mas o que eu estou vivendo está sendo contrário ao que Deus falou. Porque construir a minha disciplina com Deus sobre o alicerce do sentimento. Não está alicerçado na fé verdadeira. Não está alicerçado em Cristo. É por isso que a palavra aqui diz que Abraão ele não esmoreceu na fé. Por quê? Porque Abraão ele atribuiu a promessa de Deus sobre o alicerce da fé. E ele não esmoreceu, ele não foi enfraquecido. E aquilo que diz no versículo 22, que como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça, como consequência do quê? Da fé que ele teve. Então,
a fé ela é a chave que destranca essas bênçãos espirituais. E quando a gente alicerça os nossos planos, os nossos desejos sobre a fé, isso abre a chave, abre essa porta e a gente tem acesso a tudo aquilo que Deus ele prometeu na sua palavra. É lógico que a gente deve alinhar os nossos planos, os nossos desejos com a palavra de Deus. E quando a gente alinha os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos com a palavra de Deus, e a gente coloca tudo isso sob o alicerce da fé, a gente pode ter certeza que a gente vai viver. Por quê? Porque Jesus ele já conquistou para nós tudo aquilo que está na palavra. A gente, pela fé em Cristo, a gente tem acesso a tudo aquilo que está na palavra de Deus, a todas as bênçãos que estão contidas na palavra de Deus. Então, minha oração, meu desejo para você, através desse vídeo aqui, você compreenda que a fé, ela é um fundamento, ela é um alicerce, ela não é um sentimento. E os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa disciplina, nosso relacionamento com Deus, ele deve ser baseado no alicerce que é a fé, e não sobre o sentimento. Porque o sentimento, ele muda, ele varia conforme as coisas acontecem. Mas a fé, não. A fé, ela não é influenciada por aquilo que acontece ao nosso redor. É por isso que a Bíblia ela diz que o justo ele vive pela fé. Ele não vive por vista, não vive pelos 5 sentidos. Eu não preciso ver para saber o que Jesus está fazendo. Eu não preciso sentir para saber que Jesus está aqui. Eu creio que Jesus está aqui. Eu creio que Ele está fazendo. Eu creio que Ele já liberou sobre a minha vida todas as bênçãos que estão contidas na palavra. E pela fé, eu trago isso à existência. Pela fé, eu declaro que as portas vão se abrir. Pela fé, eu declaro que a doença vai bater em retirada. Pela fé, eu declaro a prosperidade. Pela fé, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. É por isso que na passagem onde a mulher do fluxo de sangue ela vai tocar em Jesus, a Bíblia vai dizer que ela dizia se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curado. Ela dizia, se a Bíblia diz que ela dizia, ela não falou isso uma vez, ela veio de uma constância, ela veio falando isso várias vezes, ela veio declarando aquela palavra. Ela alicerçou o desejo dela, ela alicerçou o plano que ela tinha de tocar na orla da veste de Jesus com a palavra. Ela alinhou e a Bíblia diz que antes disso ela gastou todos os seus recursos com médicos para tentar ser curada de outras maneiras, mas foi através da fé. Foi através da fé alicerçada na palavra, foi através da fé alinhada com a palavra que ela obteve o sucesso, ela obteve o êxito naquilo que ela queria. Porque a fé, ela não é só desejar. A fé, ela é agir através da palavra. Então, o meu desejo, através desse vídeo, é que você compreenda que a nossa vida com Deus ela deve ser fundamentada na palavra, sabe? Então, alinhe os seus objetivos, alinhe os seus planos com a palavra de Deus e fundamente tudo isso sobre a fé, porque aí você vai alcançar as bênçãos que o Senhor já decretou através da sua palavra e as bênçãos elas vão acontecer na sua vida.